Aqui dá banho. Vamos lá. Aqui eu posso. Pode. Ok, tudo bem. Para abrir. Para abrir, né? Isso. Tem entrada de novos diretores, aí você vai falar quem são os novos diretores, e aí você já passa a palavra para mim. E depois se a gente repetir o que falou agora, vai falar na Você pode falar, não tem problema, só como script inicial, depois o ritmo vai. Aí você pode falar dos novos diretores. Muito bem, meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, em nome da diretoria executiva do Brasília Country Club, dar as boas-vindas a este evento que me parece extremamente significativo, pois na história do country nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande de fazer uma comunicação direta com os associados, e essa é realmente uma oportunidade significativa, e significativa por dois motivos. Primeiro, porque ela está acontecendo. Segundo, porque está acontecendo no princípio do ano. Então, nós temos tudo para fazer um bate-papo aqui com a diretoria executiva, em que nós, de uma maneira geral, faremos uma breve recapitulação do que foi realizado no ano de 2025, sem descer muito a pormenores, uma visão geral, e ao mesmo tempo, queremos manifestar o nosso otimismo em relação ao futuro do Brasília Country Club, especialmente em função de algumas coisas que estão aconteceram e estão acontecendo, não é? Então, fica essa minha mensagem, e eu gostaria também de passar para a nossa vice-presidente, para dar as boas-vindas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos lembrar aqui o que nós fizemos o ano passado. A diretoria trabalha muito, trabalha incansavelmente. Às vezes, esses trabalhos podem não aparecer muito para os associados, mas eles estão lá. Muitas reformas estruturais, né, nós fizemos. Alguns eventos bastante interessantes, principalmente em área de camping, de trilhas, de motorhome, né? Estamos em busca de
melhorar a arrecadação do clube, e nesse sentido a diretoria está trabalhando arduamente com uma programação extensa que depois será detalhada aí pelos nossos diretores. É isso aí. O que mais a gente teve em 2025 de destaque? A gente pode... Bem, fazendo uma recapitulação rápida de 2025, não é? A gente podia lembrar que coisas novas aconteceram. Essas coisas novas se baseiam numa estratégia da diretoria executiva de explorar as oportunidades existentes. Não é? Mais do que voltar para problemas específicos, a gente entende que uma boa gestão é aquela em que você foca nas oportunidades que existem e vamos explorar essas oportunidades. Porque se nós não limitarmos a resolver problemas que já existem, o Peter Drucker já falava que a gente, resolvendo um problema, a gente volta à situação anterior, e não é o caso do country. O country está partindo por uma estratégia de focar no futuro, de focar em oferecer novos produtos, novos serviços, atrair novos associados. Esse tem sido o nosso foco, né? Então, em 2025, nós podemos destacar algumas coisas que já foram mencionadas aqui pela Flávia, nossa vice-presidente, que foi eventos como o Motorhome, que já era uma iniciativa da gestão anterior, mas uma iniciativa que tinha ficado, em princípio, na teoria, em planejamento, e no ano de 2025 isso transformou-se em realidade, com 2 eventos, pelo menos um deles com mais de 20 motorhomes lá, que dinamizou a frequência no clube e demonstrou àquelas pessoas que estavam lá que o country tem condições muito boas, excelentes, para que essa atividade seja desenvolvida. Ao mesmo tempo, devemos destacar também, eu não quero atropelar os outros diretores, mas destacando essas coisas que se tornaram importantes, que foi a abertura das trilhas, que também é uma vocação extremamente natural do country. O country é country, o nome dele é country, e nós temos os quase 2 milhões de metros quadrados lá de área, inclusive com florestas que permitiram que a gente abrisse aí, foram 4 trilhas, não é? Uma delas com mais de 6 quilômetros, e que tem tido uma aprovação, um interesse muito grande, não é? E isso foi feito também, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto que vai junto com isso daí, que eu diria que é o sangue novo. Sangue novo na diretoria, gente nova na diretoria, gente que muitas vezes os associados não conhecem e perguntam, mas quem é esse cara aí? Esse cara é um cara que são os novos diretores, que estão abraçando o country, estão jogando o peso nas costas, estão ajudando a carregar. Não é? E um deles foi o Dolvinho, o Coronel Dolvinho, uma pessoa que tem um currículo simplesmente admirável, não é? Com cursos de formação na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Israel, e que assumiu a responsabilidade pelas trilhas, assumiu a responsabilidade por tocar, inclusive cobrindo uma área que era abandonada, que é a área de segurança. Ele tem um know-how muito forte, né, nessa área. Quero também mencionar, também falando em sangue novo, falar no Neto, que é o Antônio Neto, o nosso doutor, se me permite, Neto, acaba de tirar o título de doutor pela Universidade de Brasília, está nos ajudando aqui com novos eventos e também com inovações, pensando diferente, mas, bom, tenho que falar no nosso doutor Igor, que assumiu a diretoria jurídica, também que está nos ajudando muito. Temos que falar aqui também no Léo, esse daqui a pouco espero que ele tenha a oportunidade de explicar, de se manifestar, mas que está fazendo uma verdadeira revolução na área de comunicação com o country. Todos os associados devem ter percebido a mudança radical que houve no processo de comunicação. Hoje nós temos uma comunicação semanal direta com os associados.
Eu não quero me prolongar mais e... Acho que passar a palavra para o Neto, falar um pouquinho agora sobre essas perspectivas aí dos eventos, falar um pouquinho o que é assim, o convite aí feito pelo Rodolfo aí. Sim. Primeiro eu agradecer, Léo, pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu acho que o canal de comunicação aberto facilita muito para todos nós, né? E para os associados. E ao Rodolfo a oportunidade junto com a Flávia, porque eu acredito muito em modelos de gestão que nos trazem números, né? Eu tive a oportunidade de apoiar as festas juninas do Caltra, as 2 últimas, e eu acabei de receber um número aqui, que eu achei que fosse importante para dizer. Da festa de 2024 em relação a de 2025, nós tivemos um aumento de faturamento de 18,1%. E isso é um número muito interessante. O que a gente faz com isso, Flávio? A gente pega esses números, depura e vai aperfeiçoando cada vez mais, fazendo um benchmarking, um comparativo com outras festas juninas de Brasília. Porque quando você vai em qualquer lugar em Brasília e você fala Brasília Country Club, Léo, a questão é a festa junina. Todo mundo conhece. É uma a memória festa afetiva, né, é uma festa tradicional, Você né? sabe que quando eu morava no Gama, o meu sonho era ir na festa do Country. E eu lembro que uma vez eu passei, era aquela fila gigantesca, e eu falei, um dia eu quero estar nesse momento, eu quero estar nesse clube, e aqui estou com vocês, e com muita alegria. Eu acho que nós temos que olhar realmente, Rodolfo, para modelos de gestão que possam trazer excelência. E aí eu vou falar, inclusive, não só de números, mas também de aperfeiçoamento do clube. Eu fiz a trilha com o Coronel Douve em abril, e confesso a vocês que existe um mundo à parte no Country que poucos associados conhecem. Isso. E convido a todos a fazerem essas trilhas. Eu vou dizer por quê. Primeiro, o clube ele está com um modelo de gestão novo. É um modelo que vai focar em arrecadação. Então, nós associados precisamos conhecer para a gente poder também ajudar nessa comunicação, mas essencialmente esses novos produtos, eles vão permitir com que a gente possa aperfeiçoar o day use, para que a gente possa convidar novas pessoas para poder estarem no Country. E é um trabalho em conjunto, não adianta, Rodolfo, você fazer o seu trabalho e pedir e falar, e aí a gente comunicar, e o clube não está em sinergia. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer em comunidade, né, em conjunto. E aí, Rodolfo, eu quero já destacar para vocês que o principal ponto que a gente vai ter para revolucionar o Country são novos eventos. A festa junina já é um bom resgate, já é um sucesso, mas eu estou fazendo algumas apostas. Eu queria trazer de novidade aqui, que ficou pronto hoje também, que a gente trouxe aqui para essa live. Novos produtos, além do camping, além dos motorhomes também, que são uma experiência muito legal. A gente criou um evento novo, que é o sonho de todo atleta que joga tênis, né? Em homenagem à nossa diretora Carol, que está aqui apoiando essa fala dela. Mas nós vamos, presidente, fazer uma missão para Wimbledon, convidando os associados, não só de tênis, mas quem quiser ir, para ter uma experiência completa de tênis. Eu não vou falar preço aqui, depois o pessoal vai olhar e ter a curiosidade. E eu já fiz vários eventos de tênis, já participei. É talvez o evento mais barato que eu consegui, para a gente conseguir ajudar o clube a ter uma percepção diferente. Então, esse evento de Wimbledon é uma coisa muito legal. Nós vamos também propor, e já tem data isso, vai ser no mês de março, nós vamos fazer um encontro de vinhos, que nós vamos abordar vinhos de todo mundo no Country. Lembra aquele tempo que eu não participei, mas que o Country tinha jantares de gala, as pessoas chegavam, sabe? Aquele negócio, isso vai voltar no Country. E a gente vai criar esse tour, Léo, que é Vinhos pelo Mundo no Brasília Country Club. Isso vai se estender também para outras bebidas como whisky, etc, etc. Mas enfim, passando já a palavra, Léo, para você, eu destaco que isso também vai... Esse mesmo modelo de eventos nós queremos levar para a hípica, nós queremos levar para outros departamentos, para o futebol, para que a gente possa realmente fazer do clube uma potência e uma transformação. Porque o associado vai ter um grande benefício financeiro para poder aproveitar essas oportunidades, mas a comunidade também vai poder vir e pagar a sua taxa adicional, valorizando o clube e trazendo assim então novas fontes de receita que vão adequar aí a todos os públicos. E aí, pegando... Se me permite um comentário, claro, para enriquecer, eu acho que seria bom esclarecer um pouco mais que o que o Antônio está propondo é formar grupos de pessoas interessadas, no caso específico do tênis, de Wimbledon, e esses grupos seriam
teriam condições de grande facilidade para participar desses eventos. Ou seja, é um grupo que vai se deslocar, que se deslocaria, o grupo de pessoas que se interessarem, teria então a viagem, teria um apoio na Inglaterra, em Wimbledon, teriam uma série de facilidades, por aí. Deixar isso claro porque... E também dizendo que essas ideias novas podem se estender, vão se estender também, não apenas à hípica, mas eventualmente também ao futebol, fazendo grupos de pessoas que se interessem em participar, em assistir e participar dos torneios de futebol, de hípica, etc. Só para ajudar na compreensão, presidente, dessa mensagem, que eu acho que ela é muito importante. Quando a gente fala de fazer um tour, uma viagem para outro país, nós estamos dizendo o seguinte: o Wimbledon é o torneio que tem maior restrição de ingresso no mundo. Não existe outro torneio igual ao Wimbledon. Nós estamos garantindo 4 ingressos com uma experiência para que o atleta ou o convidado possa jogar na grama e conhecer ali o evento em si, em quadras laterais. Translado, hotelaria, todo mundo junto, e você compra a sua passagem à parte ou no pacote, que aí vai ter o valor de quem vai no mesmo voo. Transparente, com benefício para o associado. Se você for fazer sozinho essa viagem, ela vai custar muito mais caro, então fica aberto a isso, é um grande benefício. Eu queria deixar claro aqui, desculpa, o seguinte, aqui, isso não vai ser promovido pelo Brasília Country Club, mas por uma parceria com uma empresa que tem experiência, que tem um nome a ser respeitado e simplesmente uma parceria, não é isso? Exatamente. Nós buscamos no mercado, aí a gente usou todo o conhecimento de inteligência de mercado para encontrar a apresentação, a empresa que tivesse maior condição técnica, né, e financeira para beneficiar o associado. A gente encontrou e viabilizou dessa forma. É isso mesmo. O que eu quero colocar é que essa programação vai ser oportunamente divulgada e detalhada, né, de forma que o associado possa fazer a sua opção. Exatamente. A gente pode até amanhã já está pronto o material, né? Já pode deixar disponível para o pessoal poder conhecer essa primeira proposta. A do vinho semana que vem. Ótimo. Muito bem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Fazendo parte da diretoria, acho que colaborando, porque eu sou um entusiasta desse clube. Apesar do pouco tempo ali de convivência, mas eu tenho um envolvimento muito especial, assim, frequento ele desde pequeno, e hoje faz sentido, eu acho que nada por acaso, a gente está aqui nesse lugar discutindo, porque todos que estão aqui passam ou por uma vivência, ou por uma relação, ou pelo acreditar, né? E é um clube que tem muito potencial mesmo. O que a gente vem fazendo no meio final do ano passado, e vai continuar com esse cuidado ao longo de 2026, primeiro mobilizar mesmo as áreas do clube, né, trazer uma interação entre toda a diretoria, porque é tudo muito importante a gente falar não só da parte social, dos eventos, mas a gente tem a parte esportiva, que é uma vocação do clube. Nós somos o único clube que tem uma hípica dentro, né? O Luciano está aqui, vai falar um pouco também disso em breve. Nós temos um parque aquático incrível, nós temos uma natureza, né, que eu costumo dizer assim, a gente até brinca, todo mundo que entra no clube agora está ali, de fato, que sejam bem-vindos ao Paraíso, porque se o Paraíso não é ali, me digam onde é, porque aquele clube é incrível. E essa questão agora do convívio com a natureza, que foi sempre um DNA ali, hoje está sendo institucionalizado e dando a oportunidade, né? O Dovin não está aqui, na próxima oportunidade ele vai estar e a gente vai ter outras oportunidades, viu, gente? Essa aqui é só uma live de abertura, nossa ideia é fazer uma por mês. A gente vai sempre escolher temas, né? E vamos fazer um planejamento de assuntos para poder cobrir, porque a gente hoje vai ficar meio corrido, porque tem muita coisa para ser falada, né? Permita uma observação, que quando você fala em paraíso, na verdade nós temos 2 paraísos. Nós temos o paraíso aqui e temos o paraíso que é o Country Pesca e Náutica, lá em Paracatu, que poucos associados conhecem e que realmente um paraíso à beira-rio, com toda uma cultura, toda uma maravilha de experiência e com
em condições de hospedagem extremamente razoáveis. E um potencial incrível, né? Potencial incrível de se transformar numa unidade economicamente independente. Só essa observação. Perfeito. E aqui não está aqui à toa o nosso DayUse, né? Que a gente tem feito também um trabalho de divulgação do clube. Né, institucionalizamos a vivência do clube por um dia por mês, quem não é sócio. Isso ajuda a fomentar recursos, né, para nosso dia a dia. Então, hoje o DayUse está muito mais formatado, os canais de venda estão sendo, né, estabelecidos, e o DayUse muito em breve vai se estender ao próprio country de Paracatu. Né? Então, bem lembrado a gente fazer. Mas o que eu queria também, para a gente não delongar muito, a gente teve a caminhada da saúde ano passado, muitas coisas interessantes. Olha, o Camping da República, o Acampa Kids, o evento com as crianças foi sensacional. E eu convido a todos eu vou deixar aí as informações, o nosso canal, os vídeos estão sendo, é um repositório de assuntos e de vídeos que estão sendo pouco a pouco construídos no YouTube, e é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. Ó, tivemos aí um evento do Alambique Prosa, foi um encontro da Confraria da Cachaça, da Associação das Cachaças de Brasil, um evento muito importante. Legal, eu estive lá. Né, Rodolfo? Um evento de tênis. Isso me permite, a Confraria da Cachaça, inclusive, com uma sugestão, uma proposta de um deles, um dos melhores fabricantes um dos melhores alambiques, de fazer uma parceria lançando uma cachaça com o nome do Brasília Country, que na leva verdade, o nome do Brasília, mas que na verdade seria o Água de Beber, não é? Que isso faz menção ao Tom e ao Vinícius. Algumas pessoas já degustaram, a nossa ideia é fazer uma distribuição disso, ouvir a opinião das pessoas, e isso é uma ideia futura da gente virar alguns produtos do clube, né? Isso é um mimo, né? O vinho. Tivemos também o vinho Paraíso BCC, que está modelado. Eu acho que é usar esse branding que a gente tem todo de natureza, a gente tem uma forma incrível de criar e agregar esses produtos o que o Calder tem de melhor. E eu vou falar agora rapidamente, depois a gente vai também ter a oportunidade de explicar melhor os canais de comunicação que hoje a gente tem, tá? Então a gente criou aqui o BCC Com. Dentro desse BCC Com, basicamente a gente tem o YouTube, né? Não só as lives, né, mas a gente vai ter aí vídeos com os diretores, falando um pouquinho sobre as áreas, sobre as novidades, né? Então isso assim, já tem 8 vídeos lá, vocês já tem conteúdo para quem não viu ainda conhecer o nosso bate-papo. Os canais das nossas redes sociais, né, o YouTube, o Facebook, estão sendo trabalhados também, e eu acho que aqui vem uma mudança, inclusive, é uma mudança até cultural, né? O clube nunca teve um site, sempre um site um pouco passivo, né? Então a gente até se deparou com um grande desafio, porque como é difícil você colocar um site no ar. A gente já vem alguns meses, né, trabalhando nisso, desde do escopo inicial. E o que o clube precisa, o que o site precisa? Ele tem que ter uma área ali de vendas, principalmente do DayUse, futuramente, né, Neto? Vamos colocar o autosserviço para quem não é associado, possa adquirir seu acesso ao clube, mas fala um pouco das nossas áreas, fala dos nossos espaços, isso de uma forma informativa. Mas o que é importante eu destacar é uma área de associado que foi criada. Então muitos de vocês já receberam essas informações. É feito um login, uma senha com o e-mail que cada associado cadastrou na secretaria, uma senha provisória, entrou dentro da área do associado, a partir daí vai lá, muda a sua senha e aí você tem seu acesso exclusivo. E o que você vai achar? Claro. Um ligeiro comentário. Sim. É que essa área de comunicação sempre foi um gargalo, um problema dentro do clube. E muita gente, meus caros associados que estão nos assistindo, pensa que essa mudança ocorre como se nós tivéssemos uma varinha de condão. Plim, e a coisa muda. Essa mudança demanda horas, semanas, meses de persistência, de correção.
simplesmente para destacar que não é uma coisa simples de se fazer. Sim. Envolve uma complexidade, vários sistemas que programação, têm que ser integrados, programação, envolve uma informação que tem que vir da diretoria, envolve apenas para destacar, e você tocou uma questão, agora está resolvido. E você tocou uma questão muito importante, que é a própria questão tecnológica que está por trás, né? Hoje a gente tem um aplicativo que precisa ser integrado a essa tecnologia do site, das redes sociais. Isso tudo vai estar muito conectado. Hoje a gente vai dar 2, 3 passos, a gente encara problemas e aí tem que mudar, volta, mas está dando certo, isso já está funcional. Léo, e outra coisa, eu acho que a gente tem que deixar claro que o site ele não fica pronto e acabou. Não. Ele é dinâmico, né? Continuar trabalhando e continuamos trabalhando, né, no site. Mas lá dentro, eu não vou delongar muito, porque a gente tem bastante tempo, coisas, mas lá a gente tem informação, vão ter os estatutos, tem a questão documentação, tá tudo organizado. Transparência para o associado em relação à gestão, né? Está lá na área do associado. Destacar, Flávio, que assim, não tem como ser perfeito, né? Vai faltar alguma coisa, alguém vai falar, poxa, eu queria alguma coisa, dá a contribuição, a gente vai... E é isso que a gente quer ouvir todo mundo agora, né? Porque a gente tem que trabalhar de maneira colaborativa, porque senão... Não tem como, não adianta você... Eu acho que o modelo de gestão proposto pelo Rodolfo está interessante porque nós estamos conseguindo participar e ajudar. Eu, por exemplo, lá no tênis, eu estou adorando participar como jogador de tênis, dando contribuições agora, vendo isso tudo. Então, acho que todos estão convidados a dar essa contribuição, seja o documento que quiser, a melhoria do clube, para que a gente possa ter dados e tomar as decisões. Senão, não tem como adivinhar, né? Mediante a isso, o que o Neto falou é importante, que mediante a estarmos, hoje já estamos com uma comunidade aí perto de 100 associados, né? A gente aos pouquinhos vai sensibilizando e vai ganhando esse status de comunidade, né? Ali vão ter no e-mail, a gente vai ter lá informações um pouco mais administrativas e burocráticas. Mas nessa comunidade é um lugar de discussão, é um lugar ali que a gente vai estar informando os canais certos para os associados participarem. A gente quer ouvir realmente as considerações de vocês para poder melhorar todas as ferramentas que estão sendo colocadas. E Flávia, nessa questão da área do associado, ali uma coisa que eu iria destacar, a própria diretoria executiva e os conselhos, Sim. A gente tem ali o quem é quem, né? Exatamente. Temos ali a estrutura de cada um, né? A estrutura da diretoria, quem é quem, qual é a posição, qual é o cargo, os conselhos, como é que eles estão compostos, e eles vão poder colocar ali as informações que julgarem que precisa passar para os associados. Então, cada conselho e a diretoria vão divulgar e dar transparência aos atos de gestão. E numa próxima oportunidade, Rodolfo, muito em breve a gente já vai estar colocando dentro do fluxo, do organograma da diretoria, o currículo de todos nós, para todas as pessoas saberem, né, nas nossas qualificações, o que a gente tem, as nossas habilidades, né, para a gente poder preencher assim e poder trabalhar em prol do clube, tá? Então vamos lá. Então basicamente é isso, gente. Nós temos um YouTube, cada dia vão ter mais informações, mais temas. Então muito em breve aí parece que a gente... o Neto vai fazer provavelmente o próximo bate-papo, que a gente vai falar sobre os eventos. E adiantando, eu acho que na sequência a gente vai ter um bate-papo com o Luciano também, porque a gente vai falar sobre o calendário hípico que vai muito em breve aí começar. Né, daqui a pouquinho ele está aqui com a gente e assim vai, vocês vão sendo comunicados aí, mas eu já falei demais, então é basicamente isso. E sinalização do clube, tá? Aos pouquinhos, olha lá, ali estamos instalando 2 televisões, tá? Onde vão ter... É um mural eletrônico, né, gente? O nosso mural era muito arcaico, ainda de taxinha, era nostálgico, né? Mas as pessoas realmente não se seduzem mais por informações estáticas. Então eles vão ficar, um deles ali na frente do bar do Marcelo, a outra na própria secretaria, e eu ainda estou pensando numa forma da gente colocar a TV lá na entrada, uma terceira televisão ali, só o caráter da chuva ali que a gente tem que pensar como abrigar essa TV. Tá? Mas aí estão esses banners. À medida que a gente tem evento, vocês devem ter visto, no Acampa Kids foi ótimo, eles realmente deram o tom, né, o clima da comemoração. Então eles vão ter uns que são temas
fixos, assim, que acontecem durante todo o ano, e os sazonais que a gente vai trabalhando à medida da aproximação de cada um desses eventos. E para eu terminar, eu queria divulgar e comunicar aqui de antemão que o Trenzinho Cultural vai ganhar um upgrade. A gente criou um selo, e aquele trenzinho que ficava para lá e para cá, ali com a ajuda do nosso colaborador lá, o Thiago Luz, que é um grande entusiasta também do clube, que presta um ótimo serviço ali. Ótimo parceiro. Divulgando a Casa Velha do nosso amigo Batelli aqui, tão querida Casa Velha do Batelli, que também vai estar falando com a gente. Esse circuito, gente, tá aí, ó. Muito em breve a gente vai trabalhar algumas estações, tá? Isso aí é uma projeção, obviamente. E esse trenzinho, ele sai da recepção, passa pela área de camping, bica, churrasqueira, parque aquático, chega na hípica, volta, temos laguinho, tem o pedalinho que a gente vai voltar a botar ele para funcionar, a Casa Velha, e assim fazemos um circuito, não está aqui, mas ele tem um circuito que as pessoas podem ficar visitando pontos do clube que antigamente, principalmente aquelas pessoas que estão no Deus não tem o carro, né? Então elas ficam no parque aquático e vão embora. Então o trenzinho vai ser um facilitador. Então nós estamos trabalhando nesse projeto. E o Luciano também, a gente vai conversar muito em breve, provavelmente vamos botar aqueles cavalinhos para fazer, não os da hípica, mas abrir uma rota, que está sendo muito pedido por todo mundo, dentro do comercial, secretaria, de ter um passeio a cavalo lá no nosso clube, que eu acho que é super convidativo, né? De termos, estamos estudando a viabilidade de tê-los lá com a gente, tá? Bom, e então a gente está falando agora, eu queria convidar o Luciano para vir aqui, porque chegou a hora da gente falar um pouquinho de esportes, né? Como é que a gente vai falar de um clube sem esportes? Pode sentar aqui. Apenas um destaque, claro. Aqui nós temos o Luciano, é o diretor de hípica, como todos, a maioria aqui deve conhecê-lo, que está no country lá desde bebê, não é? Eu posso dizer assim? Você nasceu lá dentro do country, pouca gente sabe. Mas o diretor de esportes, o Lobinho, não pôde estar aqui, que está Isso, viajando, perfeito. Então, bem lembrado. Okay. Apontar agradece a contribuição dele. Claro. Mas o Luciano está representando a gente aqui. A gente vai falar um pouco do hipismo, né? E do departamento dele, que é a hípica, mas trazendo um pouquinho do tema esportes. Acho que você pode começar a falar, e obrigado por ter vindo, começar a falar um pouquinho para a gente do que foi o ano 2025, o que pretendemos para o próximo ano. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar da parte esportiva do Brasília Country Club. Só fala aqui, bem pertinho. Aqui. Eu tenho muito orgulho em falar do departamento hípico, do esporte em geral do country. Ele vai arrumar aqui, pode entrar. Pode continuar. Quem sabe faz ao vivo. Com certeza. Aí, perfeito. Ok. Como eu estava falando, eu tenho muito orgulho de ser sócio, frequentador do Brasília Country Club há mais de 50 anos. Nasci ali ao lado do country, no Catetinho. Comecei a frequentar o country como atleta de tênis. Depois eu vi que o cavalo me atraiu mais. Aí, ó, tá vendo? E achei meu lugar no hipismo. Tive a oportunidade de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, para exercer minha profissão, porque eu sou um profissional do hipismo, cavalheiro, atleta, formador de cavalheiros. Mas quando a gente bebe a água, frequenta um lugar igual o Brasília Country Club, é muito difícil você querer outro lugar. O country
Desculpa te interromper, os nossos cavalos que os digam, né? E quando a gente leva os cavalos para provas em outras, eles não querem beber água de outro lugar não, né, Flávia? Eles gostam muito do country. Não, teve até um fato muito interessante. Eu levei um cavalo meu para São Paulo para disputar o Campeonato Brasileiro. Chegando lá, o veterinário falou: Luciano, eu acho que seu cavalo está com problema, não dá para participar. O que foi? Ele está desidratado, não quer beber água. Eu fui até a baia do cavalo, senti o cheiro da água lá de São Paulo, que é uma água com cloro. Uhum. O cavalo não quis beber, está acostumado a beber água mineral todos os dias, que é a água que é do country. Então ele não quis beber a água, trocamos, tive que comprar água mineral, garrafão. O cavalo daí voltou e fui campeão brasileiro nesse ano. Bom, o departamento hípico, antes de falar do departamento hípico, eu queria dizer que o country hoje é um dos clubes mais completos que tem na área esportiva. Nós temos quase todas as modalidades em alto nível. Tá? O country hoje, isso não são palavras minhas, são pessoas de fora que falam do country, falam o country tem um alto nível. Na área de hipismo, hoje, o country é o único clube do Brasil que tem 2 cavaleiros olímpicos que participaram e participam. Já estão para a próxima Olimpíada, já classificados. Então, o country, ele promove esse alto nível dos cavaleiros e dos atletas. Você poderia falar o nome deles? Acho que alguns gostariam de... Hoje nós temos, na parte do paraequestre, o Sérgio Oliva, que é um destaque no paraequestre, e nós temos o cavaleiro que hoje ele é o quinto do mundo. O quinto do mundo, o Stefan Baixa. E está hoje cogitado como um dos favoritos para o Olimpíadas do próximo ano. Ano passado, o departamento foi muito bem visto através dos eventos. Nós tivemos 3 eventos grandes no Country Club ano passado, atingindo, na somatória dos 3 eventos, uma média de 700 cavaleiros. E isso para o hipismo é bastante. Isso para o hipismo é 700 cavaleiros, sendo... E eu imagino que tenha cavaleiros que vêm de fora também, que é Nós tivemos, em agosto, o Capital Show, que é um nacional, que traz cavaleiros de todo o Brasil para cá. Tá? E este ano, nós já estamos com a programação de 5 eventos para o Country Club. O primeiro deles, para não ser muito longo, em março, um estadual, que é o Ranking de Brasília, que envolve em torno de uns 300 cavaleiros. O segundo em abril, que é um estadual de adestramento, a modalidade clássica, que envolve os cavaleiros de Brasília. Em junho, nós vamos ter um nacional, um campeonato brasileiro de enduro, que é um evento que não é feito em pistas, é na área externa. Tá? Mas vai ser o campeonato brasileiro, esse ano vai ser no Country Club. O enduro vai ser uma primeira experiência, não? Já houve campeonato de enduro? Já teve alguns outros. Eu não já sabia. Teve alguns outros campeonatos, mas esse parece que está cogitado para vir o Brasil todo mesmo. Está bem encaminhado. E é um evento, mais uma vez, a gente lembrando aqui nosso presidente do conselho, que Adenauer, que ele gosta de falar, e eu uso esse slogan na nossa comunicação, a alma do country, né? A nossa alma é country, né?
Então nós temos ali um evento como esse de enduro, tem que alinhar a essa nossa vocação, que é ser um clube country, né? A gente pensa, inclusive, né, fazer parcerias, né? A gente tem algumas federações aí consultando o clube aí para aumentar até essas modalidades para a gente ter algumas que são alinhadas com o nosso DNA, né? Perfeito. E o espaço do country hoje, ele é elogiado na área hipismo, elogiado não só no Brasil, como fora do Brasil. Tem cavaleiros que vieram de fora para campeonatos aqui no Brasil, visitaram o country e falou que é um local espetacular. Não existe, são poucos os lugares no mundo hoje que tem um espaço que o country tem para o hipismo, né, para o cavalo. Em agosto, nós vamos ter um nacional de salto, aqui no country também, que é o Capital Show tradicional, todo ano tem. E em setembro nós temos o adestramento, o Campeonato Brasileiro de Adestramento, que são 2 dias. Então esses são a programação para o ano que vem. No mínimo 5 eventos aí, né, para a gente poder trabalhar bem como a gente está aqui, porque o Luciano tá com essas informações aqui do hipismo, mas nós temos os outros diretores que também estão trabalhando nas outras modalidades e muito em breve a gente vai colocar nos nossos canais as programações. No tênis tiveram eventos bem interessantes, a gente teve o 24 horas de tênis, né, ano passado. Vamos lembrar aqui da incremento na área do vôlei, né, com a chegada da escola de vôlei, Brasília Vôlei, que eu acho que foi um ganho para o clube. Que é uma escola tradicional e de destaque no Brasil inteiro, né? Sim. E lembrando, Luciano, que a nossa hípica também tem a escola as escolas, não só da ecoterapia, fala um pouquinho também do DNA não só na parte de competição, mas de preparação, de treinamento, de formação. Hoje o country tem instrutores na parte particular, na área de escola. Nós temos uma escola dentro do Brasília Country Club em alto nível, uma escola que ano passado teve muitos resultados. Formador de cavaleiros que quase chegaram ao título brasileiro, foi o melhor resultado de Brasília na área de escola ano passado, foi no country, cavaleiro formado no country, cavaleiros de Amazonas, né? Então, nós temos a parte da ecoterapia, que eu ia esquecendo, esse ano está cogitando, está quase certo já, estão fechando já o brasileiro de para-equestre ser em Brasília. Agora estão decidindo o local ainda, mas o local mais cogitado está sendo o country, para fazer esse brasileiro de ecoterapia, que tem dado resultados fantásticos. Esse ano passado tivemos cavaleiros campeões brasileiros na modalidade, foram 3 cavaleiros campeões brasileiros na área de para-equestre. E a escola Lupe? E a escola Lupe, hoje, ela está com os melhores cavaleiros. Não quero ser muito arrogante, mas hoje nós temos os melhores cavaleiros de Brasília. O melhor resultado hoje em eventos está sendo da escola Lupe. É uma escola que foi fundada há 3 anos e tem como objetivo formar cavaleiros em alto nível. Nós já temos cavaleiros formados pela escola Lupe, que hoje praticam hipismo fora do Brasil, e no Brasil e fora. Portugal, Bélgica, Canadá, vários locais, cavaleiros formados pela Lupe, hoje já vai em alto nível. São cavaleiros que estão recebendo muitos elogios. Agora mesmo eu tive uma aluna da Lupe, formada na Lupe, que agora está fazendo parte do quadro de proprietários do country de cavalos. Ela foi fazer um curso com o cavaleiro olímpico Álvaro Afonso Miranda, o Doda,
E ela foi muito elogiada. Ele falou, a sua base, sua formação é muito boa. E isso só nos traz orgulho cada vez mais. E disposição de querer investir na nossa estrutura e de buscar excelência cada vez mais para poder continuar tendo esses resultados, né? Estão procurando a cada dia melhorar as estruturas, os cavaleiros, para sempre estar em alto nível. A cobrança é grande. Quando você tem cavaleiros olímpicos num lugar, escolas de alto nível, a cobrança é muito grande. Então, hoje o departamento hípico, vamos falar assim, o ano 2025 atingiu todas as metas. Tá? Eu, como diretor, eu tracei umas metas, todas foram cumpridas para 2025. Agora, 2026 tem novas metas e vamos trabalhar muito para isso. Você falou uma questão interessante que eu queria até, na sequência, já antes de mudar de assunto, né, que nós já vamos receber aqui o Batelli, e o Rodolfo pode também aproveitar o inteirinho agora para comentar também sobre essa natureza. Tem muitas pessoas que estão indo para o clube ou procuram o clube como associados, né? Querem ter títulos de associado justamente porque tem cavalo, quer praticar, então Através da escola Lupe, ano passado foram 10 ou 12 associados novos para o country, que saíram da escola Lupe. Uma escola que não visa muito a quantidade, ela quer qualidade, mas mesmo assim foram 10 associados que saíram da escola e passaram agora são Brasília Country Club. Léo, Eu queria aproveitar... antes da gente sair da área de esportes, eu só queria lembrar aqui de um estudo que a diretoria está fazendo para arrecadar recursos governamentais para alavancar as áreas esportivas do clube. Então, tem sido desenvolvido um trabalho minucioso com uma proposta para alteração no estatuto, não é? Para a gente conseguir recursos governamentais. Quem está nos ajudando é a mãe de um associado do clube que tem experiência nessa área, então ela fez um levantamento muito detalhado e a gente espera com isso aí conseguir. E Neto, isso muda muito a história para a gente, hein? Porque essa questão de ter essa legislação que favorece a gente poder, né, trabalhar e fomentar os esportes ali, isso aí vai ser muito interessante, né, Rodolfo? Se me permite fazer um comentário a respeito disso, que é um dos aspectos fundamentais dessa nova, da nossa gestão. Sim. É que o country, até recentemente, ele tinha uma filosofia de que devia ser um clube afastado de recursos federais. Consta, e talvez seja uma lenda, mas consta que a piscina que nós temos lá não tem 25 metros. Ela foi construída há 60 anos, na época da construção de Brasília, e então o saudoso, e foi nosso diretor que construiu a piscina, ele fez a piscina, dizem, eu tenho até que conferir isso, que a piscina não tem 25 metros, mas tem 24 metros e 70 centímetros, para que não servisse de ponto de competição. Né? Então, essa era a filosofia. Mentalidade. Olha, não. E isso por quê? Porque se pensa que quando você recebe recursos públicos, você fica muito obrigado, tem que prestar contas, é uma rotina muito exaustiva de gerenciar isso. Nós entendemos diferentemente, nós entendemos que, já que o country carece de recursos financeiros, está em busca de recursos financeiros de novos associados, nós queremos ir atrás de recursos financeiros a custo zero. Né? Esses recursos dependem, para que eles sejam aportados, não apenas de planejamento, o Batelli, mas também de que o estatuto preenche os requisitos que a Lei Geral de Esporte exige. E o Estatuto do Country não preenche essas formalidades. Então, o que foi lembrado pela Flávia, muito bem lembrado
lembrado pela Flávia, é que nós contratamos o serviço de uma advogada especializada que fez o trabalho para nós, e esse trabalho vai ser encaminhado ainda esta semana ao Conselho Deliberativo com todas as mudanças, item por item, artigo por artigo, que são necessários fazer na reforma do Estatuto para que o clube possa sair em busca de recursos governamentais a custo zero, que permitirão, então, eu acho que é óbvio que a gente tem a hipótese de crescimento de usar esses recursos na área da hípica, na área do vôlei, na área do tênis, tem a cobertura da quadra. O mundo de oportunidades que se oferece ao country é muito grande. E a gente conta, inclusive, com esses canais aqui para que os associados também possam ajudar nas opiniões, nas sugestões. Tem muita gente aí que também é envolvida e gosta muito do clube e pode contribuir, por que não, né? Fica o convite aí para todos que tenham realmente algum tipo de mecanismo, de ferramenta para fomentar qualquer tipo de atividade, principalmente esportiva, que use nossos canais para nos ensinar. Não apenas o know-how na área, mas inclui também o relacionamento, a rede de contatos, que é muito grande e que pode facilitar isso aí. Mas toda essa parte depende da alteração estatutária que vai ser encaminhada ao Conselho Deliberativo essa próxima semana, que, examinando, vai encaminhar à Assembleia para que essas reformas possam ser feitas. E então, Luciano, existe a hipótese de a gente ter novos picadeiros cobertos. Que beleza. Nós temos na área do tênis, quadras cobertas, quadras iluminadas, e desenvolver eventualmente, e dizem que eu sou muito ambicioso, que eu olho muito longe, mas criar aqui em Brasília centros de esporte, de qualificação de pessoal de alto desempenho, nada impede que isso seja feito lá. Inclusive o clube já foi procurado por uma foi procurado por Moratoglu, quem conhece, quem é da área, conhece, que estava interessada em criar aqui em Brasília. Ele só tem, na América Latina, só tem no México, e estavam interessados aqui no Country Club. É um assunto que não foi resolvido ainda, mas tem muita coisa em curso aí. Muita coisa andando, não é? Apesar disso, a gente vai ter uma live específica para falar de esportes, onde nós vamos anunciar o momento certo. E vamos chamar agora o nosso querido Batelli, né, para bater um papo. E enquanto o Batelli vem, eu queria, que a gente já falou aqui com o Luciano, que ele bem lembrou, essa questão dos novos títulos, eu queria que você falasse um pouquinho, porque parece que tem novidade aí em relação a esses lançamentos de títulos novos, né? Tem, os novos títulos, que são os títulos especiais que o Country recebeu, já submeteu ao Conselho Deliberativo, isso faz já algum tempo, e recebeu a autorização do Conselho Deliberativo para colocar até 100 títulos que estavam na gaveta e que poderiam ser comercializados. Eu vou ser muito rápido, mas quero abordar três aspectos fundamentais, pelo menos 3 aspectos fundamentais. Trata-se do título do sócio investidor. Quem frequenta o Country já deve ter visto um painel lá. Esse aqui, ó. Sim, conheço condições especiais do título sócio investidor. O que é o título sócio investidor? É um título onde qualquer pessoa, seja associado ao Country ou seja não associado ao Country, pode adquiri-lo com uma característica especial. Você fica isento do pagamento da taxa mensal durante até 3 anos. Isso significa que ele não vai gerar custo para o clube, porque se ele não paga, ele não frequenta, mas ele se torna título sócio proprietário. E qual a vantagem de se comprar um título se você não vai frequentar o clube? É um investimento. O título do Country, se você leva em consideração o patrimônio dele e as oportunidades que estão sendo agora desenvolvidas, algumas das quais nós falamos aqui, o título do Country vai ser multiplicado por 2, 3, 4 ou 5 ao longo desses 3 anos. Então, é um título que permite que você faça o investimento e aguarde uma valorização
desse título e, posteriormente, ou você o venda para terceiros que queiram frequentar o clube, ou se você se associe ao country, né? Ele está intimamente relacionado com o parcelamento de 6 ou 7% da área do clube. Eu tenho que fazer a menção aqui, Batelli, para verificar que uma coisa está relacionada com a outra. É que esse projeto, que vai ser objeto de uma exposição aí pelo Batelli, significa que o clube está negociando uma parcela de 14 hectares, ou seja, 6% da área total do clube, que há 60 anos está lá e se é caracterizada por um cascalho, por uma área estéril, onde não tem nada, e isso vai ser transformado em terrenos que poderão ser usados para a construção de casas, trazendo 2 benefícios ao country, benefícios inseparáveis. Uma é a captação de recursos. Esse parcelamento, essa chamaria de Vila Country, enquanto não se tem algum outro nome, apenas para fazer referência, deverá trazer ao Brasília Country Club qualquer coisa em torno de pelo menos 40 milhões de reais, o que permitirá ao country fazer investimentos que hoje são praticamente impossíveis e oferecer serviços que hoje não podemos oferecer por falta de recursos. Pois bem, esse sócio investidor, ele vai ter a vantagem, não apenas ele, como todo associado do country, vai ter um desconto na venda desses terrenos de 10%. Como se estima que esses terrenos sejam vendidos na faixa de 500, a partir de 500 mil reais, você tendo 10%, sendo associado do country, tendo 10% de desconto nessa venda, e esse título sócio investidor, os 30 primeiros vão ser vendidos a 30 mil reais, ou menos se pagar à vista, você terá então um desconto. Você compra por 30, tem um desconto de 10% na aquisição desse projeto que está em andamento, e de 10% você acaba ganhando 20 mil reais nessa transação. Mas esse parcelamento, ele traz 2 benefícios para o clube, eu repito. Não apenas o dinheiro, os 40 milhões de reais, que serão incorporados e servirão para novos serviços. Nós estamos fazendo um planejamento do que pode ser feito, o que deve ser feito, quais são as prioridades, mas, mais do que isso também, serão 200 novas famílias morando ao lado do country, que darão vida ao country na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, e nós sabemos que hoje o country fica realmente vazio durante esses dias da semana. Eu enfoco isso aí, explicações a respeito desse sócio investidor serão dadas posteriormente, e eu queria até, antes de passar para o Batelli, eu queria comentar uma coisa importante. O que a gente vem hoje fazendo em termos de, você usou o nome provisório aí, Vila Country, que a gente está realmente fazendo alguns estudos, mas está levantando muita informação, e existe uma tendência muito grande e muito crescente, não só no Brasil, mas fora do Brasil, esse tipo de residencial. É uma atenção que se busca hoje ao envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida, né? Hoje em dia já passou-se o tempo, né, de pessoas que ficam que querem envelhecer com clausura, com individualismo. Então, assim, o clube tem toda essa, além do que o empreendimento vai trazer, tem todo esse relacionamento com a natureza, com a questão social, questão de esporte. E para iniciar a conversa do Batelli, ele, além de, né, ser o diretor de obras, Batelli, você é um cara que conhece
muito bem ali daquela legislação. Eu acho que era importante a gente explicar aqui, né, que eu acho que você me contou em um tempo atrás, hoje o country, para quem não sabe, e não sou eu que vou dizer a ele, a gente tem um déficit, né, hoje o country, a área que se destina à destinação social, ela é deficitária, né, e esse residencial ela vem também para suprir isso. Fala um pouquinho de qual é a importância e como a gente vai integrar esse empreendimento respeitando. O Rodolfo fala isso, né? É inegociável, eu gosto de usar essa expressão dele, toda a questão do respeito à natureza, a preservação ambiental, aquilo que sempre foram... tranquilidade e privacidade dos associados. É isso. Nada será feito que fira, né? Violente esses 3 princípios: preservação da natureza, preservação ambiental e a tranquilidade e a privacidade dos associados. Se for possível, eu gostaria de retroceder só um pouco. Claro, para falar do nosso plano diretor. Né? Fala bem pertinho. Há um tempo atrás, normalmente a gente sempre faz um plano diretor para o Brasília Country Club. Isso é praxe do Brasília Country Club, está no nosso estatuto lá. E da última vez, quando nós estávamos trabalhando no plano diretor, a gente vê a nossa vocação, essa vocação que você estava falando lá, do meio rural, e a gente se preocupa também com o financiamento de novas atividades para viabilizar economicamente muitas atividades e muitas necessidades que nós temos do clube. E aí, quando elaboramos o plano diretor, nós destinamos algumas áreas para investidor. Isso foi divulgado de uma certa maneira para que as pessoas pudessem, então, sugerir investimentos, sugerir fonte de recursos, e para que a gente pudesse fazer essa avaliação. E exatamente esse loteamento ele aparece no momento, ele vem de encontro com a nossa necessidade, onde nós vamos usar uma porcentagem de 14 hectares dentro de 188 hectares. Né? Nós vamos utilizar uma área pouca, que significa 7%. Aproximadamente do terreno do clube. Né? E existe também, como você perguntou, existe uma metodologia de aprovação do projeto que ele vai... a gente faz o desenho, né, desses 7 hectares com loteamento. A gente dá entrada na SEDU, Secretaria de Urbanismo e Habitação, na CAP, na Central de Aprovação de Projeto, e ela tem um formulário, ela dá um estudo de viabilidade legal. Ou seja, eu dou entrada, eu digo o que eu quero fazer, eu falo das normas do local, lá tem uma norma, um gabarito, tem uma NGB, né? Eu falo dessas normas de construção. O que quer dizer para quem não é da área MGB? NGB é norma e gabarito da área. Nós estamos vinculados, nosso terreno está vinculado atualmente aquele setor habitacional que nós temos ali próximo do clube. Parkway. E a nossa NGB ela evoluiu para uma área institucional, ela deixou de ser residencial, mas muitas das normas que tinha antigamente na nossa norma, né, habitacional, ela permanece, como cota de coroamento. Né? É bem técnico, é muito estudo, é muita avaliação, são muitas etapas, né? Você chegou a me falar em alguma divisão do clube e na sua... Preservação ambiental e área de aproveitamento econômico. Isso. Nós temos 3 áreas de preservação ambiental no clube. Nós temos a área de preservação de encosta, de mananciais e de vida silvestre, o que perfaz 120 hectares. Aí nós ficamos com 60 e poucos hectares para fazer, seria uma área urbana, uma área passiva de construção, só que nossa taxa de construção ela é muito baixa, ela é da ordem de 4%. Razão pela qual, na hora que a gente destinar 14% para uma área habitacional, nós vamos ter que fazer um desmembramento dessa área habitacional para que a gente possa ter uma outra destinação. Ela deixa de ser institucional, ela passa a ser habitacional e aumenta-se, então, o volume de construção.
Claro que nada que vá fazer prédios, mais é residência. A cota de escoramento vai continuar com 8 metros. Vai ter tudo para quem, né, muita gente pergunta, muitas pessoas até me perguntam, até curiosidade minha, né? Esse projeto ele prevê uma série é uma natureza específica, ele tem uma forma de acontecer, as casas têm uma padronização, tem uma área de construção. Tem sim, o que padroniza a casa vão ser as normas e gabarito que vai ser destinado para a região. Então, por exemplo, assim, normalmente, o que vai acontecer ali, você tem um afastamento frontal, um afastamento no fundo do lote, afastamento lateral, né? Você tem um tamanho de cerca, a cerca pode ter só uma determinada altura, no Distrito Federal normalmente é 2,20 de altura, ela pode, do que ela pode ser constituída, né? Uma altura máxima da casa. Então não é o camarada ali adquirir lá e fazer a casa dele de qualquer jeito? De jeito nenhum, vai ter norma e aprovação. E aprovação. E a gente só vai continuar com isso se a gente tirar o atestado de habilidade legal. É obrigatório a pessoa que está fazendo essa proposição tirar esse atestado e mostrar para a gente esse atestado de habilidade legal. Se me permite também destacar um aspecto significativo, típico desse loteamento, que é o tamanho dos terrenos. Brasília, a gente se acostumou a falar em terrenos de 2.000 metros, terrenos de 800 metros, terrenos das chácaras com 20.000 metros. Propositadamente, o que o Country está negociando é o parcelamento de maneira a fazer lotes relativamente pequenos em comparação com o que se exige em Brasília. O pequeno significa lotes de 300, 350 metros, mais ou menos, é o que se prevê no projeto, não é isso? Agora, e por que o lote pequeno? Porque o que nós queremos são pessoas que tenham no clube tudo aquilo que hoje se faz individualmente no Lago Sul e no Lago Norte. No próprio Parkway. E no próprio Parkway. Você constrói, tem que ter um terreno de 2.000 metros quadrados, 2.500 metros quadrados, e aí você faz a sua piscina, você faz a sua quadra de tênis, você faz a sua churrasqueira, você faz a sua sauna, você faz... Isso tudo está sendo oferecido pelo Country. Então, o terreno de 350 metros foi proposital para que a gente tenha cerca de 200 famílias que não vão ficar limitadas a essa casa, porque elas terão no Country Club encostados lá todo o equipamento necessário, piscina, hípica, futebol, basquete, vôlei, aulas... Trilhas, camping não, mas etc, trilhas, etc. Essa é a filosofia. E lembrando também, o Batelli, se me permite, porque alguém fala, mas às vezes isso aí pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha, nós estamos há 60 ou mais de 60 anos com aquela área abandonada. Praticamente. E voltando a insistir num aspecto que o Batelli falou, isso não é invenção da diretoria executiva atual, isso aí está no plano diretor desde o primeiro plano diretor, que já tem 10 ou 15 anos. Não foi a diretoria agora que determinou que essa área fosse aprovada. Isso... Não é isso, Batelli? Já está há mais de 15 anos e isso está separado para... Nós estamos enfrentando problemas ou soluções em relação a idade do clube. Nós temos árvores ali cinquentenárias, né? Árvores que muito possivelmente daqui a pouco vão começar a trazer problemas de segurança. Então, depois já estão trazendo. A gente vai ter caiu uma árvore lá que destruiu um transformador. E a gente vai ter aqui de antemão, depois nós vamos ter um bate-papo desse aqui para poder falar sobre um projeto muito bacana, muito interessante, que a gente vem arduamente pensando e estudando, que é a transformação dessas árvores que precisam ser retiradas muito em breve e em árvores novas. Bom, enfim, depois isso aí é um assunto longo, mas... Só para ressaltar e para ilustrar depois a sua próxima entrevista, o nosso clube ele cresce em termos de área de vegetação.
nós estamos fazendo uma aerofotogrametria, fizemos lá, o objetivo é conseguir fazer a venda dessa massa verde para o Japão, para crédito carbono. Olha que fantástico. Que dá nós estamos trabalhando nisso, assim que aparecer algum resultado, a gente apresenta na diretoria. Quer dizer, um estudo. Massa verde. São fotos aéreas que mostram... Que mostra a massa verde que nós temos, aquilo é calculado, tem uma metodologia de cálculo, né, e a gente pode então vender no mercado de carbono, né, de crédito carbono. É o crédito carbono. E tem outros pontos que a gente está pensando aí, lixo zero, né, presidente? O lixo zero vem, mas antes do lixo zero vem um aspecto importante que já vem sendo trabalhado pela atual diretoria, que é a substituição dos eucaliptos, não é? Que a princípio se falava que o eucalipto tem pouco valor comercial, mas buscando informações nós recebemos, ficamos sabendo que os eucaliptos com 50 ou 60 anos, como tem lá, são considerados como madeira de lei. Então, isso não pode ser simplesmente derrubado e queimado. Mas isso aí é um outro projeto que não cabe a gente discutir aqui agora. Nós temos 13 árvores tombadas por decreto no GDF. Nessa área urbana, onde vai ser feito o loteamento, eles são passíveis de se tirar, de eles serem extraídos mediante uma licença ambiental, que é simples no IBRAM, que a gente resolve isso com uma ida lá, com a localização, com a informação, que tipo de árvore que é. Então é diferente de uma área de proteção ambiental que está sendo preservada, 120 hectares, sendo preservado pelo clube, para que a gente possa então comercializar como crédito carbono, né? Enfim. Perfeito. É isso. Eu acho que a gente ainda, voltando para terminar a questão do empreendimento, então todos esses estudos estão sendo feitos, não só na questão do marketing, não só nas tratativas com os processos preliminares ao lançamento disso, e eu acho que vale a pena você dar um breve um fechamento, né, aí para a gente mudar de tema, ainda em relação ao status que está hoje. Em que momento que está hoje? Nós aprovamos na diretoria, por unanimidade, as pessoas entenderam exatamente. É um assunto técnico que demanda estudo. Ele está agora no Conselho Deliberativo, que o objetivo é a aprovação também. Deve ter reunião, acho que é dia 27, né, Rodolfo? No dia 27 vai ter uma reunião para examinar a minuta de contrato, que o contrato leva em consideração todas as exigências do MOU, Memorando de Entendimentos, não é? Memorando of Understanding em inglês, e essa minuta de contrato já foi aprovada pelo Conselho, pela diretoria executiva, foi ao Conselho Deliberativo, que sugeriu algumas modificações no contrato, que foram examinadas e vão ser encaminhadas, agora vão ser votadas, decididas pelo Conselho Deliberativo. Em sendo aprovado pelo Conselho Deliberativo, esse contrato, isso vai à decisão da Assembleia. Há pessoas, o Batelli, que entendem que a diretoria executiva está vendendo esse terreno. Isso não é possível. Rodolfo, isso é importante a gente nos colocar à disposição para esclarecimento. Eu estou à disposição para esclarecer sobre viabilidade legal. Agora estou fazendo um projeto ali na área de PPCub. Eu acabei de tirar um atestado de viabilidade legal, tem a cópia, eu mostro como é que isso é feito. Quem tiver dúvida pode procurar nos procurar na diretoria. Provavelmente, Batelli, nós vamos aguardar a decisão do Conselho Deliberativo e em seguida nós vamos nos colocar à disposição, ou eventualmente até antes, se for possível, para esclarecer essas dúvidas, que são muitas, porque infelizmente o processo nosso de comunicação começou a funcionar com eficácia há pouco tempo e há muitos associados, Flávia, que não tem as informações, ou tem informações que não são confiáveis, ou tem informações que não são atualizadas. Então, eu acho que você... Nosso objetivo é esse, pronto. Para que esses assuntos sejam esclarecidos Perfeito. A todos os associados. Perfeito. E
agradecer ao Batelli. Cadê o Neto? A gente fazer aqui um fechamento, Neto. Ainda falando aqui das nossas realizações, as nossas expectativas, as nossas preocupações, né, em trazer não só os eventos, não só organizar o clube para receber o DEUSE, para poder manter a tranquilidade, como o Rodolfo falou, dos associados, manter ali. A gente tem muitas áreas diferentes, muitos temas diferentes, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então passa por um desafio, mas a nossa participação agora e a nossa entrada traz ao clube uma forma de organizar muita coisa que não tinham caminhos. Então, para a gente até encerrar, nós já estamos aqui um pouquinho mais de 1 hora. Lembrando, mais uma vez, que a gente vai ter a nossa próxima, vamos avisar, e agora em fevereiro nós já vamos ter a nossa próxima live, e acho que a gente falar um pouquinho agora das perspectivas de 2026 para os eventos do clube, né, Rodolfo? Uhum. Eu acredito que a gente tem grandes possibilidades para o clube como um todo. A gente está falando da cultura nova, da cultura de inovação. E cultura, Léo, exige mudança. Muita gente critica, ninguém gosta de mudar. Mudar dói, é desconfortável. Mas todo dia eu levanto com um propósito que eu preciso me melhorar e eu preciso ouvir, eu preciso aprender, eu preciso me conectar. Quando o Rodolfo me fez o convite para estar, foi inusitado, eu não esperava, fiquei muito feliz com o convite, mas o Rodolfo me ensinou uma coisa que eu não falei para ele, mas ele me ensinou uma coisa muito legal. As gerações estão se falando. Porque em tempos anteriores, talvez, um cara tão novo igual eu, tudo bem que o Botox está mantendo alguma coisa aqui, mas eu estou com 40 anos. Já tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda já. Mas as gerações estão se falando. E esse espaço de comunicação, Flávio, ele é muito valorizado, porque eu acho que quando a gente tem essa comunicação mais efetiva, esse espaço, as coisas passam a funcionar, e eu acho que a sociedade se desenvolve melhor, a nossa comunidade se desenvolve melhor. Então eu acho que o espírito de inovação, que é até o que eu sugeri para o clube, para a gente ter uma diretoria de inovação, para que a gente possa pensar. O Vale do Silício fez isso, inovou, o mundo inteiro inovou. Você vê aquela bandeira colorida do LGBTQIA+, e etc. As pessoas, num primeiro momento, acham que aquilo significa o lado A, lado B, sexo A, sexo B, e não tem nada a ver com isso, cara. É diversidade. E eu aprendi isso na cultura de inovação. E quando você entende isso, e todo mundo trabalha colaborativamente, as coisas parecem que evoluem de uma maneira mais natural. Então, naturalmente, a gente sabe, Flávia, muitas pessoas vão criticar, não vão gostar de uma decisão, de uma postura, o próprio residencial mesmo. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que assim, tem espaço para a questão financeira do clube, tem espaço, o Rodolfo falou muito bem, para a questão de um envelhecimento mais saudável, no meio da natureza. São pontos positivos que as pessoas têm que levar em consideração. E não a questão do apego, porque o apego, cara, eu já ouvi muito isso no clube. Você não manda aqui no clube, esse pedaço aqui ninguém pode tocar, isso aqui é meu. Gente, que bobagem. Que bobagem. O clube é nosso. O clube é nosso, isso não existe. A gente precisa realmente ter a humildade, perceber que nós estamos ali para dar uma colaboração e sermos seres humanos melhores. Acho que essa é a proposta. Tem muito trabalho, né? E a gente quer o quê? A gente quer, obviamente, não tem como ter uma unanimidade, mas minimamente eu acho que a gente quer ser feliz no Country. Acho que essa é a proposta. Permite eu contar um casinho aqui? Eu sei que eu adoraria encerrar com um caso seu. Não pode deixar. Aliás, vai ter sempre um caso do Rodolfo. Temos que ouvir mais experiente. Na minha idade eu já vivi muita coisa e algumas coisas me marcaram. E essa historinha me marcou muito. E que história é essa? 2 irmãs estavam brigando porque elas queriam uma laranja, né? E a coisa foi ficando feia, porque só tinha uma laranja, uma irmã queria, coisa de família, né? Não, a laranja é minha. Até que alguém falou assim, escuta, para que você quer a sua laranja?
Assim, eu quero porque eu quero tirar a casca para fazer um doce de casca de laranja. E você, não, eu quero para tomar um suco de laranja. Ou seja, um bate-boca absolutamente desnecessário se as pessoas tivessem se comunicado. Perfeito. Né? Então fica essa história em relação ao nosso processo de comunicação. Né? Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos buscar, antes de emitir uma opinião, seria muito bom, sabe, Batelli, que a gente verificar o seguinte: essa informação que eu tenho é válida, ela tem credibilidade. Segunda, ela está atualizada, porque quando você tem uma informação que não está atualizada e realmente não é válida e eventualmente nem é relevante, né? E no relevante eu me refiro àquelas pessoas que, diferentemente de um gestor que olha com binóculo, está olhando com uma lente o que está errado nesse negócio aqui. Não é? Então, eu de minha parte, o Neto, eu lembraria aqui, finalizando, alguma coisa que também me marcou na minha vida, que diz o seguinte: se você sempre faz aquilo que você sempre fez, olha country. Se você sempre faz aquilo que sempre fez, você sempre vai chegar onde você sempre chegou. E o mundo mudou, e o country tem que se adaptar a essa nova realidade. Certeza. Nós temos que oferecer novos serviços e produtos, né? Porque muitas coisas que funcionaram e foram fortes antigamente, há 10, 15, 20 anos, hoje já não tem essa mesma repercussão. E outras coisas entraram no seu lugar. Eu concluo aqui a minha palavra. Queria só 10 segundinhos, Flávia, para complementar. Rodolfo, todas as empresas que resistiram a mudanças no mundo em momentos de disrupção tecnológica, elas muitas vezes foram engolidas e quebradas. Deixaram de existir. Eu ia falar da Kodak, tem várias outras, mas o grande incentivo que nós temos, Flávia, é que nós precisamos trabalhar, inovar e melhorar. Se a gente não fizer isso, todo mundo sabe o que está acontecendo com o country nesse momento. Olha lá, o clube está ficando... primeiro todo mundo fala, é longe, não sei. Gente, quem quer dá um jeito, vai, vive a experiência, tá lá com a gente e não abre mão. E a gente não pode... Que ele é longe. E que bom que ele é longe. E tem muita gente que ainda fala o seguinte: o clube está tão defasado, tá ficando... Eu ouço isso aonde eu comendo o caldo. Isso é muito ruim pra gente, pra nossa imagem. A gente não atrai novos associados assim, a gente não respira, e eu acho que isso tem que ser dito. Né? Olha, o mundo mudou e continua mudando, e vai mudar cada vez mais rápido, né? Os avanços tecnológicos estão aí, estão mostrando isso para a gente o tempo todo, né? O que a gente precisa hoje? Do apoio e da compreensão de todos os associados em relação a isso, para que a gente consiga tirar o country dessa situação delicada para uma situação mais segura, né? E esse é o trabalho que a gente está fazendo e vem fazendo ao longo da gestão. E destacar, Flávia, que nós estamos utilizando massivamente inteligência artificial, seja também para documentação de processo, para melhorar, para aprendizado. Então nós estamos usando tecnologia para melhorar, aqui com o Léo também, para trazer essas inovações, e está dizendo isso aqui agora. Não adianta só a gente falar aqui e dar opinião. É fato, é pesquisa, é número. Eu trouxe para vocês aqui números, como a gente está melhorando os eventos do country. Para encerrar, eu vou só complementar o que bom que é longe. Hoje as distâncias se encurtaram, porque obviamente toda a tecnologia nos permite isso. Talvez antes era mais difícil chegar e tal, mas o nosso clube ainda ele é um local de natureza preservada, que sai desse ambiente urbano. Colapsado é o único clube que não é à beira do lago. Então assim, a gente oferece um diferencial. O sossego, a tranquilidade e a preservação, né? O acesso é muito bom. Então a gente está, para encerrar, aportando, respeitando o DNA, respeitando o legado, a tradição, e olhando para frente, né? Olhando para novas possibilidades, para deixar um country club leve, com a questão dos seus produtos, né? A gente
está lançando 4, 5 produtos aí, você avalia, né? Além do day use, nós temos o camping, nós temos as trilhas, nós temos o trenzinho, né? Nós temos aí o passeio a cavalo. Tudo isso são produtos a serem oferecidos. Então esse clube vai começar a ter uma nova relação de investimentos, de relação de desenvolvimento das suas atividades. Acho que é isso, né? Uhum. Então Exatamente. podemos encerrar, queria Acho que agradecer a todos. A gente se vê na próxima, né? Obrigado, Luciano, Batelli, a todos, o pessoal da equipe aí, e a gente se vê no próximo Bate-Papo no Country. Boa noite. obrigado. Boa Obrigado. noite a todos.